Eu gosto de fazer trilha porque assim eu tenho muita necessidade de ir para o mato, para o verde. Eu nasci no interior, sempre morei no mato e voltar para fazer trilha é algo assim que me revigora para o dia a dia da semana. Eu sou apaixonada por trilha e trekking desde os meus 20 anos, mas o meu maior problema sempre foi parceria. Eu nunca tinha parceria. Comecei a participar do grupo dos trilheiros ali por volta de outubro de 2022. E eu já vinha há algum tempo com interesse, mas o medo não me deixava me aventurar. Então, um belo dia, né, convidada pelo professor Hilário, pela professora Linda Naura, resolvi colocar esse desafio para mim. O pessoal às vezes queria, né, passear e tal, botava uma pilha para virar guia, eu dizia que não, até que uma hora topei o desafio e me tornei guia profissional. Hoje em dia a gente leva ali, ajuda o pessoal a se conectar com a natureza também. Acho muito importante também o bem-estar pessoal, que é uma coisa que reverte diretamente para cada um de nós que está lá fazendo essa aventura, essa caminhada. Mas o principal, assim, para mim, é a contemplação, né? A gente parar, sentar e olhar, sabe? Esse é um dos fatores principais. O Rio Grande do Sul é rico, né, em paisagens naturais. A gente tem diversos ecossistemas, né, biomas, né. A nossa cultura mais da civilização urbana é uma cultura apartada da natureza. Então é necessário que a gente tente voltar a escutar o som dos pássaros, né? O som do vento, né? E às vezes até o silêncio da floresta também. Então isso tem muita inspiração para as pessoas, né? E é uma cultura que eu diria que para quem vem do exterior, por exemplo, vem alguém da Europa, por exemplo, vem para cá, ou se vem uma pessoa do Nordeste, também do Brasil, que vem lá da Caatinga, vai vir aqui a Mato com Araucária, e só existe aqui na região sul do Brasil, né? E Argentina, enfim. Então, tem características que são únicas, e isso é muito importante para a nossa cultura, e ao mesmo tempo, para a gente se aproximar da natureza, ter um contato mais harmônico entre nós e a natureza e entre nós mesmos, né, entre si. Se você pegar aqui, vai ver, ó, ela tem uma unha, ó. Mas não é a unha de gato que eu conhecia na infância, tem outras espécies. Tem outras plantas chamadas unhas de gato. Esse aqui é o cipó unha de gato. Depois tem uma arbusto unha de gato. A gente tinha na escola, no CEMET Paulo Freire, nós tínhamos algumas pessoas que faziam trilhas, né? Mas faziam individualmente, com outros grupos, e aí a gente pensou num belo dia na sala dos professores, lá vamos montar um grupo de trilhas. Aí uma colega nossa montou um grupo de WhatsApp e aí a gente começou a fazer. E aí nós fizemos a primeira trilha em fevereiro, né? E depois em março começou a pandemia. Nós fizemos a primeira trilha no Parque Estadual de Itapuã. Aí depois a gente ficou aqueles 2 anos parados, e aí começamos devagarinho, fazendo trilha as primeiras vezes com máscaras, né? E o primeiro ano, o nosso objetivo foi visitar os morros de Porto Alegre. Então, nós visitamos 4, 5 morros, né? E a gente foi conhecendo uma realidade dos morros de Porto Alegre de uma beleza indescritível, assim, né? De tu tá na Protásio Alves, que é uma avenida extremamente movimentada, tu andar meia hora e tu tá numa cachoeira, né? Num lugar com a natureza preservada, e poucas pessoas conhecem isso, né?
E eu tinha muito esse desejo de fazer trilha, mesmo porque eu não sou de Porto Alegre, né? Eu sou de outra região e não conhecia nada dos morros, via distante, achava bonito. Costumo dizer que o lugar mais lindo do Rio Grande do Sul é a região metropolitana. E Porto Alegre tem lugares paradisíacos, seja as diversas prainhas do Guaíba, né, até lá Itapuã, Viamão, lugares belíssimos, né? E aqui dentro da capital, né? E tu sobe nos morros no Rio Grande do Sul e Porto Alegre, tem trocentos ambientes diferentes, lagoas, né? Uma parte que é descampada, aí tu já passa por dentro de uma selva. Então são características assim bem próprias aqui do lugar que eu amo de paixão. Em cima de morro em Porto Alegre a gente tem lagos, a gente tem cachoeiras. A maioria das pessoas que moram em Porto Alegre ou que visita Porto Alegre não tem a menor ideia dos biomas ricos que a gente tem aqui dentro da cidade, que é tão fácil acesso, que a gente pode ir assim, num bate e volta de manhã, voltar de tarde. Tem trilhas que é interessante para ver o pôr do sol, né? Por quê? Porque a gente tem mais de 40 morros em Porto Alegre que daria para fazer trilha. E o legal do grupo de professores é que assim, o pessoal sabe que não é só chegar no topo para tirar uma selfie. Uhum. A galera curte o caminho, tem aquele espírito de parceria, né? Um ajuda o outro. Mas a gente não pode nunca esquecer a questão da valorização do meio ambiente, assim, de fazer um trabalho integrado, assim, do ponto de vista educativo também, né? Também as trilhas são momentos de muito aprendizado, que é outra coisa que eu acho maravilhoso, né? Porque a gente troca muita informação. Eu sou da história, mas gosto muito da parte das ciências naturais, então parte de botânica, geologia, mesmo a questão cultural, né, de diferentes regiões, ou mesmo da própria cidade de Porto Alegre, né? Espaços específicos que a gente vai conhecer, a gente sempre aprende alguma coisa a mais. É muito importante que a gente constate, quando você está fazendo uma caminhada, né? Observar, olhar para cima, olhar para os lados, olhar para o chão, verificar toda essa riqueza que tem, né? De flora, fauna, organismos como fungos, cogumelos, enfim. Então, nós temos aqui uma beleza extraordinária. Temos aqui erva mate, que nós vimos, além da araucária, pinheiro bravo. Tem uma samambaia doce, que a gente constatou. Tem plantas com gostos diferentes. A casca danta tem um gosto mais picante. Tem uma chamado um cipó quebra-tudo, com um gosto amargo. Então, também a gente consegue perceber, não só pelo olhar, mas também até percepções outras, né? Até o sabor de algumas plantas que a gente pode experimentar. Então, é um exercício importante, porque muitas vezes a gente vê as pessoas que vão para as trilhas querem mais caminhar, só pensar no seu físico, que é muito importante, mas deixam de ver o xaxim, deixam de ver a araucária e outras coisas que poderiam também ser importantes, né, para o seu conhecimento, para a cultura, enfim. O guia ser local é muito importante, a comunidade nos receber e a gente poder trazer dessa comunidade produtos artesanais, caseiros, enfim, fazer essa economia circular, né? Eles terem esse retorno financeiro de que mais vale uma floresta de pé do que, né, um campo, uma plantação, pinos, soja, o que for. Porque a gente valoriza a comunidade deixando dinheiro, é isso aí, né? Não é dando um tapinha nas costas, pô, muito bonita a tua cidade, parabéns. É isso, né? A gente valoriza comprando as coisas que eles fazem, almoçando lá, contratando um guia do lugar. Então o nosso grupo tem todas essas questões envolvidas, assim, né? Além da questão de caminhar pela natureza, existe toda uma preocupação política, social por trás disso, assim, que às vezes até não aparece, né? Mas quando a gente faz uma exposição, quando a gente discute na mesa do bar, né? Convidando outras pessoas, tudo isso vai aparecendo, né, dentro do projeto como um todo, assim, né?
que uma coisa importante, né? As crianças e os adolescentes hoje em dia, comprovadamente, têm um conhecimento muito grande, né, sobre as mudanças climáticas, sobre as intempéries, sobre o clima, mas nunca tiveram tão pouco contato com a natureza, né? Na nossa época era o contrário, a gente não entendia nada de preocupação com o meio ambiente, de ecologia, mas a gente tinha uma vinculação grande com a natureza. Então isso faz com que hoje em dia a gente lute para preservar, porque a gente sabe da importância, né? Nos movimentos, né, da ecologia, a maior parte das pessoas são 40 a mais, assim, são muito poucos jovens que estão integrados nesses movimentos, né? E o fato de tu estar resgatando esse contato com a natureza e divulgando para as gerações mais novas, a gente vai estar trazendo um novo reforço assim, para a questão da preservação ambiental, que é extremamente importante, né? Todos os alunos querem sair da sala. O emparedamento é o que eu acho que desanima a grande maioria dos alunos, independente da idade, se é jovem, se é mais velho, porque aqui eu trabalho com EJA, então eu tenho alunos adolescentes, tenho alunos idosos, tenho alunos PCDs, e qualquer faixa etária, qualquer grupo adora sair da sala de aula. Eles querem ver verde, eles querem ver um passarinho solto, eles querem ver uma minhoca na terra mesmo com nojo, mesmo alguma coisa assim, então eles querem sair. Então levar o aluno para o espaço verde é estimulante para eles, então eles voltam assim animados. Eles vêm com perguntas que eles não perguntariam geralmente na sala de aula, eles ficam mais inspirados, eu acho que eles ficam mais curiosos, e eu acho que isso instiga um pouco a questão da curiosidade em ciências, que é a minha área, né? Isso é muito importante. Então, levar os alunos para fora da sala de aula, para mim, é um dos pontos assim que estimula a questão do aprendizado, porque eu acho que tira muito da telinha, do quadro, do caderno. Eu acho que qualquer área do conhecimento ela precisa ter também contato com a natureza, né? Seja na história, saber o que aconteceu com o ciclo da araucária, por exemplo, né? O ciclo da madeira, né? E também o extermínio que os povos indígenas tiveram, muitos que existiram aqui, os que ainda existem, né? Os caingangue, os xokleng, enfim, outras regiões do Brasil também que foram exterminados por essa transformação abrupta da natureza em ambientes transformados, em dinheiro, enfim. E eu acho que para o professor a volta a esse contato com a natureza é fundamental, inclusive para os seus alunos, né? Entender um pouco como é que se dá os processos de relação ecológica, né? Um animal, por exemplo, uma aranha que captura um inseto, ou uma planta que vem crescendo, o próprio pinhão que a gente vê nascendo agora no meio dessa região aqui, final de inverno, o pinhãozinho dando a sua raiz, tentando se desenvolver. Então, e saber que o pinhão, aquele que a gente come na cidade, ele vem de uma árvore, né, que vem de uma pinha. Quer dizer, a gente entender, fazer relações ecológicas, relações culturais, é fundamental. Todo professor, eu acho que deve, né, buscar esse conhecimento. A parte da geologia, as rochas que foram aqui, que formaram esse ambiente, a formação do solo também. Então tem uma série de outros elementos e que para a formação do jovem depois, isso vai ser também fundamental para que esse conhecimento ele se propague ao longo das gerações. E aí, o que tu achou? Não cheguei no picante ainda. Ah, agora cheguei. Mas é bom, parece uma pimentadinha, né? Um cheirinho de pitanga. É verdade. Assim. Nem que uma bem picante. Que legal. Muito boa. Eu sempre estrago esse vídeo. Então o nosso grupo também tem essa preocupação política, né? Não é a troco de nada que ele surgiu numa escola que tem Paulo Freire como referência, né? E Paulo Freire sempre teve
essa questão da consciência crítica, né, da valorização das comunidades locais. Então esse nosso grupo tem essa pauta, né, e tenta levar isso dentro das discussões, das nossas trilhas, né, desse contato com a comunidade muitas vezes indígena, com a quilombola, né. Praticamente no início eram professores, depois entrou outros grupos vinculados à fotografia também, que aí deram uma outra qualidade, né. Nós fizemos 2 exposições fotográficas com o material que se conseguiu nas trilhas, né? E aí esse ano a gente defendeu a proposta, né, de fazer um documentário, assim, que as pessoas pudessem ver de forma mais concreta, com movimento, aquilo que a gente vivenciava, né? Tanto as coisas tranquilas, né, quanto os perrengues também, porque tudo isso faz parte desse contato que a gente tem com a natureza, né? São pessoas muito diferentes, né? Com histórias de vida diferentes, várias áreas diferentes, com experiências de trilha e de trekking diferentes, né? Tem pessoas com muita experiência, tem pessoas que nunca tinham feito trilha antes de entrar no grupo, mas ao mesmo tempo a gente tem algo em comum, né? Tem uma essência, uma forma de ver o mundo, de respeitar a natureza, de pensar a sociedade que é igual para todos os participantes do grupo. Então isso nos traz uma união, um sentimento de parceria, assim, que é muito legal. Entrou em contato para eu conduzir uma trilha para eles, né, o grupo deles, colegas da escola. E aí não teve mais volta, né? Me identifiquei com aquelas pessoas ali, né? Viraram meus amigos também. E aí outras trilhas que eles foram fazer até fora do estado, aí eu paguei e fui com eles, com outros guias, fui como amigo, né? E trabalhar com esse grupo aí dos professores do CEMET Paulo Freire, nossa, como falou o Celso aí, uma satisfação. E como ele disse, o grupo vem pronto, né? Então tem sido maravilhoso. E criamos, apesar que nos cursos de guia não pode fazer amizade com os clientes, né? Não dá para seguir o manual, né? Mas não tem como. Hoje eu participo com ele nas amostras, levo meu violão para tocar, já fomos jantar, não tem como. Já tem uma vida social além da trilha. Além da trilha, isso. Essa coisa que falam também de gratitude, né? Se sentir grata por ter um grupo que consegue incentivar e fazer com que cada vez mais, né, a gente supere os obstáculos. Então eu tenho problema com altura e fico muito feliz porque eu venho superando cada vez mais, né? Passinho por passinho. Imagina, desde outubro não fiz todas as trilhas, né? Tem algumas que a gente tem que reconhecer a limitação, mas é bem essa sensação de vencer, né? Mas de vencer dentro dos seus limites. É uma coisa vencer para ser melhor que o outro. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua vivência. E é bem isso, né? Eu lembro da primeira trilha, que eu não fui com a bota, né, apropriada, eu fui com tênis. Então a minha estreia foi numa trilha mais difícil, assim, mais pesada, principalmente para uma iniciante. Eu tranquei o pé quando eu estava chegando quase na cachoeira, né? E aí foi aquilo, eu comecei a chorar, o Hilário e o guia, né, me apoiaram. Mas quando eu consegui tirar o pé, eu cheguei bem perto, eu estava quase desistindo, é bem isso, né? Uma coisa como quase renascer, né? O contato com a natureza está ali presente, né? Eu acho que tem muito isso da trilha, estar de fato presente. Fazer trilha não é simplesmente a gente pegar uma garrafa d'água, pegar um lanche e se tacar para o mato. Então a gente tem que pensar que a gente tem que ter um preparo, porque tem trilhas que são mais íngremes, tem trilhas que precisam de um certo esforço físico, a gente tem que ter um condicionamento. A maioria do nosso grupo não é tão jovenzinho, então tem a questão às vezes de se machucar, tem todo esse cuidado. Mas o que é interessante? Que a grande maioria do nosso grupo, depois que começou a fazer trilha, começou a cuidar mais da saúde, começou, eu tenho que me condicionar, eu tenho que fazer uma academia, tenho que diminuir um pouco a bebida, às vezes, naquela semana, vou investir em um calçado adequado, vou investir numa roupa adequada para terminar a trilha, terminar bem. Por quê? Porque a gente está trabalhando, né? Então a maioria das nossas trilhas é domingo, então a gente chega domingo,
tem que trabalhar na segunda, então a gente tem que ter feito a trilha e estar inteiro para voltar na segunda e estar trabalhando. E para mim é muito bom. Eu posso chegar morta de cansaço, mas eu chego super animada na segunda-feira, porque para mim o mato, aquela imersão na natureza, para mim faz uma revigoração muito grande. E geralmente por uma questão até de segurança, né, com medo de fazer trilha sozinha, eu às vezes tinha que esperar as férias, fazer uma viagem longa, cara, que né, quase nunca tem dinheiro, para então conseguir encarar uma trilha. E a partir do momento que eu comecei a participar do grupo, foi uma alegria enorme, né, porque aí comecei primeiro a fazer trilhas praticamente todos os meses. E agora com esse grupo nosso tá mais fácil, por quê? Porque tá mais econômico, nosso grupo é tudo dividido entre todo mundo, custo diminuiu, né? E a gente escolhe para onde a gente quer ir. E a gente viaja com gente que a gente gosta, né? Com os colegas que a gente tem confiança. Se der algum problema a gente se ajuda, né? Isso é bem legal também. Compartilhar essas aventuras com um grupo de amigos, com pessoas queridas, também faz toda a diferença. A gente reforça esse sentimento de companheirismo, de pertencimento e sofre junto, ri junto, é muito bom. É uma oportunidade também de reforçar os laços, né? Então temos ali um grupo bem heterogêneo, né, de pessoas que já eram amigas. Eu tive também a felicidade de levar o meu namorado para o grupo, então a gente reforça os laços com colegas de trabalho. Isso é muito bacana, a gente conhece, né, um outro lado, a gente se respeita ainda mais, é o ter cuidado com o outro, e isso é o que falta muitas vezes, né, nos grupos diversos. O ser humano, né, ele está sempre aprendendo. E em relação ao respeito, eu creio que foi um ganho, assim, para nós como um grupo, né? Pessoas que a gente acaba conhecendo melhor, né, numa experiência como essa, quando a gente está no ambiente de trabalho. Principalmente para quem trabalha com jovens e adultos, né? É mostrar que a gente pode ser capaz de se superar, a gente pode, depois de tantos anos, fazer algo que parecia impensável, né? Então, e eu digo para eles, eu conto para eles, eles acham muito engraçado. E é interessante porque eles também trazem isso para a gente, de experiências que a gente não viveu. Então, né, bem motivada também pela pedagogia de Paulo Freire, a gente consegue fazer essa troca e mostrar que tudo é possível quando a gente realmente pega aquilo, né, com bastante obstinação. Porque o grupo, ele tem um ritmo bom, assim, é bem diverso, tem pessoas que estão em vários níveis, né, de caminhada, de trilha, de tempo de trilha, mas me senti muito acolhida e claro que eu seleciono, assim, né, as trilhas que eu posso fazer muito mais em cima do meu medo do que da resistência, mas eu acho importante, né, frisar essa capacidade que a gente tem de poder se reinventar quando a gente tem um grupo que acolhe. Então é uma experiência realmente muito bacana e que eu recomendo para todo mundo que tem curiosidade em seguir um caminho de trilheiro.